Bom dia, aqui é a professora Marinete. Nós iremos dar início à aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre equações, a parte introdutória de equações, né? Primeiramente, vamos entender o que é equação. Equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade, na qual haja um ou mais símbolos, que são letras, que representam números desconhecidos. Então, cada símbolo ou letra representa um número desconhecido, é chamado de incógnita. Aqui nós temos três exemplos. X menos 4 igual a 12. X menos 4 igual a 12. Isso aqui é uma sentença matemática, onde nós temos uma igualdade e também nós temos um número desconhecido, portanto, é uma equação. Outro exemplo, x menos y igual a 20. X menos y igual a 20. Aqui é uma sentença matemática expressa por uma igualdade, é um sinal de igual, e nós temos, nesse caso, dois números desconhecidos, que são as letras x e y. O último exemplo, x menos 3y igual a 100. Nesse caso aqui, nós temos x, aí nós temos uma sentença também matemática expressa por uma igualdade, e nós temos duas letras que representam dois números desconhecidos, ok? Os termos de uma equação. Então, nós temos o exemplo aqui, ó. A sentença matemática x menos y igual a 20 é uma equação com duas incógnitas, como nos exemplos anteriores nós vimos, representada pelas letras x e y. Como toda equação, ela é uma igualdade. Esse aqui é o conceito que nós já lemos anteriormente. Nós temos o exemplo aqui, vamos atentar para esses dois exemplos. 2/5 de x mais 40 é igual a 1/2 de x. 2/5 de x mais 40 é primeiro membro da equação. 1/2 de x é o segundo membro. Como saber quem é primeiro membro e quem é segundo membro? Tudo que está antes do sinal de igual é primeiro membro da equação. Tudo que está depois do sinal de igual é segundo membro da equação, certo? No próximo exemplo nós temos y mais 3y igual a 100. Tudo que está antes da igualdade, ou seja, do sinal de igual, é primeiro membro. No caso, y mais 3y é primeiro membro. E o 100 que está depois da igualdade é segundo membro, certo? E na equação nós temos uma linguagem simbólica, que nós precisamos escrever ela com algarismo. Vamos ver alguns exemplos aqui. O dobro de um número x é igual a 14. Então, o dobro de uma coisa é duas vezes aquela coisa. No caso aqui, nós estamos falando o dobro de um número x. Então, é 2 vezes x. Aqui nós temos 2x. Entre o 2 e o x tem um sinalzinho de multiplicação. Ele está escondido aqui, certo? Aqui está 2 vezes x que dá 2x. Nós não precisamos colocar esse sinal, mas ele está aqui. 2x, o dobro de um número x, está aqui. 2x igual a 14. Nós escrevemos com os algarismos, certo? A linguagem simbólica aqui, tá? O número y aumentado de 42 é igual a 100. O número y, tá aqui ele, aumentado, sinal de mais, de 42 é igual a 100. Então, mais 42 igual a 100, está aqui. Representamos ele com a linguagem simbólica, nós representamos com o algarismo. Ao triplo de um número x, adicionamos 40 e obtemos 100. O triplo de um número, de uma coisa, é 3 vezes aquela coisa. Nesse caso aqui, o número é x, então é 3 vezes x, que dá 3x, né? Tá aqui um sinalzinho escondido, lembre-se disso, sinal de multiplicação. 3 vezes x, nós podemos escrever só 3x, que está subentendido que tem uma multiplicação aqui. Então, adicionamos 40 mais 40 e obtemos 100. Esse obtemos equivale à igualdade, né? Igual a 100. Então, algumas situações, problemas, para resolver, a gente vai utilizar equação, certo? E nós colocamos um probleminha aqui para a gente montar uma equação. Então, vamos ler o problema. Sandra comprou 2 cadernos iguais na papelaria próxima à sua casa. Pagou com uma cédula de 50 e recebeu R$24 de troco. Quanto custou cada caderno? Podemos resolver esse problema de diferentes maneiras. Uma delas é utilizando a equação. Para isso, representamos o preço de cada caderno, que é um valor desconhecido, por uma letra e escrevemos uma igualdade. Observe, aqui nós colocamos 2p
mais 24 igual a 50. Vamos entender o que é esse aqui. 2 é os 2 cadernos que ela comprou. P é o número desconhecido, é o valor desconhecido, é o valor de cada caderno que nós não conhecemos ainda. É o preço do caderno, certo? Nós colocamos, aqui foi colocada a letra P, mas poderia ser X, CY, CZ, qualquer outra letra, certo? Mais 24. 24 foi o valor que ela recebeu de troco. Então, a soma de 2P mais 24 dá igual a 50. 50 é o valor da cédula usada no pagamento, foi usada no pagamento. Ele pegou 50 reais, uma cédula de 50 reais e pagou os 2 cadernos e obteve de troco 24 reais. Então, a soma de 2P mais 24 dá 50. Hoje, nós não iremos resolver, calcular, aprender como é que calcula esse problema aqui. Hoje, nós estamos conhecendo apenas a equação. Na próxima aula, nós iremos calcular os valores das incógnitas, os valores dos números desconhecidos, certo? Então, como reconhecer uma equação? Já vimos que a equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade. Então, vejamos alguns exemplos e vamos identificar quando é uma equação. Primeiro exemplo, x mais 4 igual a 10. É uma equação. Por quê? Ela é uma sentença matemática expressa por uma igualdade. Tem um sinal de igual aqui. Certo, pessoal? Então, a equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade em que há pelo menos uma letra ou símbolo que representa um valor desconhecido. Nesse caso aqui nós temos o x representando o valor desconhecido e nós temos a igualdade. Certo? O próximo exemplo a gente tem x menos 8 maior que 12. X menos 8 maior que 12. Aqui está dizendo que não é uma equação. Vamos entender por que não é uma equação. Isso aqui é uma sentença matemática? É uma sentença matemática. Ela é expressa por uma igualdade, ó. O sinal que nós temos aqui é de igual? Não, né, pessoal? Não é igual. Então, é maior, sinal de maior. Maior que, né? Então, não é uma equação. Ela tem, apesar de ter uma incógnita, de ter um número desconhecido, ela não é uma equação, porque ela não está expressa por uma igualdade. Tem que ter o sinal de igual aqui. Vamos ver o próximo exemplo. Nós temos 4 mais 5 igual a 10 menos 1. Olha só. Aqui está dizendo que não é uma equação. Por que não é uma equação? Vamos entender, né? Vamos entender. O conceito de equação diz que é toda sentença matemática expressa por uma igualdade em que há pelo menos uma letra ou símbolo que representa um número desconhecido. Aqui, isso aqui é uma sentença matemática, certo? Expressa por uma igualdade, certo? Corretíssimo. Expressa por uma igualdade, está aqui o sinal de igual. Porém, nós não temos a letra, o símbolo que representa um número desconhecido. Então, portanto, ela não é uma equação. Acredito que agora ficou bem claro. Então, na atividade, vocês vão conseguir identificar quando é uma equação, quando não é uma equação. Não só na atividade, agora pro resto da vida, quando vocês precisarem identificar quando é uma equação e quando não é, vocês vão saber, certo? Um bom dia a todos, bom estudo, um abraço.